paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela honra, privilégio, alegria de poder servir a Deus, de poder estar com os irmãos hoje aqui. Evangelho que foi escrito pelo irmão Mateus, capítulo é o número 1, será o objeto de nossa leitura. A matéria que me coube conversar com os irmãos, por ordem do pastor Larentes, consta dos seguintes tópicos: o mito da família perfeita, a família e a comunicação, fatores que favorecem o casamento, fatores que enfraquecem o casamento e os deveres do marido. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Combinado? Combinado? Livro de Mateus, capítulo 1. A leitura começará no verso 1 e terminará no verso 17. Combinado? Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zerá, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi a mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias, e Osias gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Amém? Esquisito, não? Vamos conversar um bocadinho, se os irmãos puderem tomar assento. Quero louvar a Deus pela preciosa vida dos organizadores desta linda escola. Muito bem. Se você tiver alguma caneta aí, eu penso que pode te ajudar em alguma coisa. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que em todas as famílias há imperfeições, mas estas imperfeições não são maiores do que o projeto de Deus para esta família. Vou repetir: todas as famílias têm imperfeições. Mas estas imperfeições não impedem Deus de fazer cumprir o seu projeto para esta família.
Na leitura que fizemos, encontramos algumas coisas só para a gente pensar. Olha para o colega aí e diga: só para pensar. Judá gerou de Tamar. Bom, Tamar não era a esposa de Judá. Tamar era a nora de Judá. Ela casou com o filho dele, o filho morreu. Casou com o segundo, morreu também, e o negócio ficou feio. Um dia ela se vestiu de forma inadequada, ficou num lugar estratégico, pronto, engravidou do sogro. Olha para o colega e faz uma cara de assustado e diga: que família! Bom, o tempo passou. Veio a conquista da terra. Israel invadiu a terra sob o comando de Josué. No meio desta batalha havia um soldado. O nome desse soldado era Salmão. Salmão. O Salmão, soldado de Israel, que combateu em Jericó, gostou de uma mulher de lá, que se chamava Raabe. Quem era Raabe? Uma moça de uma vida pouco ortodoxa, que tinha lá uma casa de luz vermelha. Deste relacionamento do Salmão com Raabe, nasceu um homem chamado Boaz. Este Boaz, quando recebeu Noemi de volta para sua terra, ela que tinha saído com Abimeleque, tinha perdido os 2 filhos. Noemi quer dizer agradável. Quando voltou, ela pediu para trocar o nome dela para Mara, porque Mara é amargosa. Trouxe com ela uma nora chamada Ruth. Ruth não era israelita. Ruth era moabita. E a Bíblia diz que moabita nunca jamais terá participação nas assembleias de Israel. Mas quando ele olhou para a moça, ele casou com a moça. E por que é que o Boaz casou com uma moabita? Porque ele sabia de onde ele veio. Ele era filho do soldado Salmão com a prostituta Raabe. Então, quem sabe a sua própria história, não aponta o dedo para a história de ninguém. Fala alto isso: quem conhece a própria história, não aponta o dedo para a história de ninguém. Deste relacionamento de Boaz com Ruth, nasceu um homem chamado Jessé. Este Jessé foi quem? Foi quem? Pai de Davi. Davi, por sua vez, rei de Israel, um dia deixou de fazer o que tinha que fazer, ficou em casa, olhou para onde não devia olhar e viu que não devia ver. Acabou gostando do que viu e arrumou uma outra confusão. Mandou buscar a moça, trouxe a moça para casa, pronto, bagunçou a história dele. O primeiro filho de Davi com esta moça morreu. Enquanto estava doente, o profeta Natã falou com ele, repreendeu. O negócio ficou feio para o lado dele, ele foi orar e jejuar. 7 dias sem comer, sem beber e sem dormir. O menino morreu assim mesmo. O tempo passou, a moça já está viúva, porque ele mesmo arrumou um jeito de o marido dela ir para a eternidade mais cedo. Casou com ela, e deste casamento com ela nasceu Salomão.
Deus escolheu o tal do Salomão. E Deus mudou o nome de Salomão para Gedidias. Passou o tempo. E de Salomão começa também as gerações. Roboão, depois Abias, depois Asa, depois Josafá, depois Jorão, depois Osias, depois Joatão, depois Acás, depois Ezequias. Ezequias ficou doente, virou para a parede, pediu para Deus ter misericórdia, Deus deu mais 15 anos. Nesses 15 anos a mais, ele gerou Manassés, que foi o pior rei da história de Israel. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É que não tem uma família perfeita. Chacoalhe o vizinho e diga: em toda família tem um probleminha. Mas, diga, mas, isto não invalida o projeto de Deus para a família. Então abraça o seu colega e diga: dá glória a Deus pela tua família. Valoriza a tua família. Louve a Deus pela tua família. Amém? Bom, na primeira carta escrita pelo irmão Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Olha para o colega e diz: você sabia que tem crente que é pior do que incrédulo? É o que está escrito aí. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Bom, será que existiria coisa melhor do que chegar em casa de um dia de trabalho e encontrar alguém esperando a gente com um sorriso nos lábios, feliz da vida? Eu penso que não tem nada melhor do que isso. Alguém que esteja preocupado com o seu dia e que esteja disposto a deixar tudo que está fazendo só para te dar atenção. Penso que esse é o ideal de todo mundo. A minha esposa, ela tem uns exercícios, ela é psicóloga, e ela trata algumas coisas lá. Entre as coisas que ela faz, é um negócio esquisito, pastor Larentes, ela põe os dedos assim, ó, e lembra que este aqui abre, este aqui abre, e este aqui abre, mas este aqui não abre. E ele não abre porque ele liga até o coração. É por isso que esse anel fica aqui. A aliança fica neste lugar. Por quê? Um dia a gente separa de pais. Um dia a gente separa de filhos. Um dia a gente separa de irmãos. Mas casamento não tem separação. É até que a morte os separe. Abraço o colega, entendeu bem? Então, algumas questões importantes. Por que é que existem falhas, problemas, dificuldades? Por que não são como um conto de fadas? Primeiro problema. Diga aí: muita emoção e pouca razão. De novo. Na primeira carta escrita pelo irmão Pedro, capítulo 3 e o verso 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, um marido que vive desonrando a mulher, pode orar o mês inteiro, 24 horas por dia, que essa oração é impedida. Chacoalhe o vizinho, ninguém entendeu bem? Então, uma família que vive em pé de guerra, tem a oração impedida. O casamento não é uma prisão de um fardo insuportável. Não é. O casamento também não é uma aventura para gente despreparada. Porque é preciso que nesse casamento haja autenticidade, verdade. O casamento não pode ter coisa escondida. Eu não consigo entender. Não consigo. Um casamento onde a mulher tem uma senha, o marido tem outra e um não sabe a senha do outro. Eu não dou conta de entender. Num casamento é preciso haver comunicação fácil, livre, aberta, tranquila, sincera. É igual a historinha, eu conto lá na capelinha. Aqui eu estou na igreja dos outros, eu tenho que ficar com calma, né? Mas eu ensino lá os meninos. Uma moça tinha um problema de mau hálito, problema grave de mau hálito. Então o que ela fazia? Bala de hortelã. Arrumou um namorado. O namorado tinha um outro problema grave, ele tinha chulé. Então o que ele fazia? Nunca tirava o sapato. E vai resolvendo as coisas, ela com bala de hortelã e ele nunca tira o sapato. Até que um dia resolveram ficar noivos e ficaram, e ele continuou sem tirar o sapato e ela nunca deixou de ter uma bala de hortelã. Mas aí vão casar. E para casar não pode ter segredo. Porque todos os segredos acabam com o casamento. Então ela resolveu ir conversar com ele sem bala de hortelã. E ficou a uns 30 centímetros de frente. Trataram que aquele seria o dia de cada um contar todos os seus problemas. E ela olhou bem no olho dele e disse: meu amor. E ele quase caiu. Então ela disse para ele: preciso te confessar um segredo. E ele disse: não precisa me contar nada que eu já sei. E ela disse: o que você sabe? E ele respondeu: você comeu a minha meia. É dizer, em outras palavras, que um e outro têm os seus problemas. Estão rindo de quê, gente? Diga aí, escola bíblica. Lugar de pensar. Por que é que a Bíblia traria assuntos como este? Louvado seja Deus pela vida do líder da igreja, que preocupado com isto, traz os irmãos a refletir, a pensar. Viver ao lado de alguém complicado, não dá. É um tormento. É um sofrimento. E Deus não quer que a gente viva em sofrimento. Deus não chamou ninguém dizendo assim: a partir de agora que eu te chamo, você vai ser o mais infeliz do mundo. Foi isso? Não. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não chamou ninguém para botar um fardo maior do que ele já carrega. Já vem carregado de fardo do mundo, a gente dá outro fardo? Não, não é para isso. Então,
por que é que Deus trata disto? Olha bem para o colega e diga, é porque Ele ama você. E se existe alguém que quer ver você feliz, é Deus. Diga aí para o seu vizinho, Deus quer ver você feliz. Eu fico imaginando que tem gente que diz assim, Deus não chamou ninguém para ser feliz, Deus chamou para ser salvo. E ser salvo deixa triste? Ah, Deus não chamou você para ser feliz, Deus chamou você para ser santo. E ser santo fica triste? Não. Daqui a pouco nós vamos entrar nos salmos que falam dos homens felizes. Perfeito? Se você puder, abre a Bíblia aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 7, verso 14. Acharam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. O marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Olha bem para o colega e diga, um lar feliz é um lar onde tem paz. Fala alto. É dizer de outra forma, que esse tipo de problema, com gente esquisita que quer pisar na cabeça do outro, não serve para viver junto com a gente. É tão insuportável gente assim, que ninguém consegue conviver debaixo do mesmo teto. E aí está um grande problema. Porque a gente vai arrumar um monte de problema teológico para isso. E que remédio a gente tem? Senão a própria palavra. Porque a Bíblia diz, nada pode com a verdade, senão a própria verdade. Provérbios capítulo 27, verso 15. Se você puder, vai escrevendo, que isso aí vai te servir bastante. Provérbios 27, verso 15, a Bíblia diz, o gotejar contínuo no dia de grande chuva, e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Então, uma mulher rixosa é igual você ficar preso num lugar com uma goteira, sem parar na tua cabeça. Olha bem para o colega e diga, deve ser esquisito viver assim, né? Provoca loucura. Rixoso é alguém que promove contenda, é gente barraqueira, briguento, irritadiço, que busca desavenças, que deseja mal, que é mal-humorado o tempo todo, que acorda querendo brigar com todo mundo, que não mede consequência do que fala ou do que faz, que despeja frustração e tensão aos montões. Então viver com gente assim é um tormento. Olha para o colega, dá um sorriso e diga, ainda bem que você não é assim. Gente rixosa afasta de si as outras pessoas e destrói o seu casamento. Contei na igreja lá a história de um moço, não dormiu bem,
Saiu atrasado e foi trabalhar. No meio do caminho, brigou no trânsito. Chegou na portaria da fábrica, brigou com o porteiro. Chegou dentro da fábrica, foi olhar as coisas, chamou o gerente, brigou com o gerente. O gerente saiu, brigou com o encarregado. O encarregado saiu, brigou com o funcionário. O funcionário saiu e chutou o cachorro. O negócio estava feio para o lado dele. Mas em casa ficou uma mulher crente. Uma mulher que é sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a bobona, a tola, destrói com a própria mão. Então ela, uma mulher sábia, ficou em casa, preparou um bolo de chocolate. O marido saiu, brigou com o porteiro de novo, brigou outra vez no trânsito, chegou, brigou com o porteiro do prédio, subiu, bateu na porta, a mulher veio recebê-lo com um sorriso e disse: eu fiz um bolo. E ele disse: eu quero bolo, nada! A mulher ficou brava. Filhinho dela vem e diz: mamãe, dá um pedaço de bolo. Que bolo, nada! O menino saiu dali nervoso, olhou para o cachorro abandonou a cauda, chutou o cachorro saiu dali e avançou no gato, e o gato avançou no rato. Uma noite mal dormida é um tormento, mas naquela noite aquela mulher orou de novo, estava já mais calma, frustrada porque o marido não quis o bolo. O marido saiu de manhã, foi trabalhar, no caminho as coisas foram melhorando, ele pensou em toda a bobagem que fez no outro dia, porque gente inteligente pensa. Olha para o colega e diga: não é pecado pensar. Diga: pecado é não pensar. Cuidado com gente que fica dizendo para você: siga o teu coração. Não faça isso não. Enganoso é o coração do homem e perverso. Então não vai seguir coração. Deus te deu cabeça para pensar. Pensa. Foi lá, arrumou o que tinha feito de errado no dia seguinte, voltou para casa, abriu a porta já pensando: puxa vida, eu judiei da minha esposa, estava tudo errado. Aí ele disse: meu bem, mas ela era uma mulher sábia. Pois não. Aquele bolo de chocolate, ela falou: aquele já joguei fora. Mas eu fui fazer um de fubá e ele encruou, não cresceu, ficou aquela sola, tá lá, ó. Ele olhou, foi lá, pegou um pedaço de bolo, comeu, disse: nunca comi um bolo melhor do que esse. Ela abriu um sorriso. Aí o menino chega: mamãe, dá um bolo. Ele: pega logo metade. Cachorrinho vem, ele joga mais um pedaço para o cachorro já divide com o gato divide com o rato. Por quê? Porque um dia ruim pode desencadear um monte de coisa ruim, mas quando alguém se converte, ele vai corrigindo tudo. Olha bem para o seu colega e diga: fica feliz com a tua família, luta pela tua família, se esforce para corrigir os rumos da tua família. Deus ama a tua família. Bom, gente rixosa fica empurrando os outros para longe, né? Vai em Provérbios capítulo 21, verso 9. Provérbios 21, verso 9 diz assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Melhor morar lá numa pecinha de quarto e cozinha, uma mulher feliz, do que morar num palácio com uma mulher rixosa, brava, briguenta. Avança um pouquinho e vai no verso número 19, do mesmo capítulo 21, e está escrito assim: melhor é morar numa terra sedenta, deserta, do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha bem para o colega: tem lugar que é difícil de morar. Diga. Terra deserta, gente, é onde tem sede. Terra deserta é onde falta comida. Terra deserta tem bicho peçonhento, escorpião, serpente. O calor é infernal de dia, e de noite é um frio lascado.
Deserto é um negócio estranho, porque a tempestade de areia machuca a pele e vai tampando os poros e também os orifícios que a gente tem no corpo. É um lugar tão ruim que quando Israel fala de deserto na Bíblia, é a tradução de dificuldades. Agora, está dizendo que é melhor morar num lugar desse do que com uma mulher brava, rixosa, briguenta? Então olha bem para o seu colega e diga, faz a tua casa ficar mais feliz. Ixi. É o pior lugar para a gente desejar é o deserto, mas é melhor o deserto do que num lugar desse. Agora, Provérbios capítulo 20, verso 3 diz, honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo tolo se entremete nelas. Então, se o negócio está fervendo, irmão Manuel Ferreira que fala isso, panela está fervendo, tira a tampa, apaga o fogo e sai de perto. Quando baixar o trem, aí você vai lá e mexe. Porque mexer onde está fervendo vai dar rolo, vai queimar. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda aplaca o furor. Numa família onde disputa quem é que grita mais alto, ninguém entende nada, vira um balaio de gato. Então, quando alguém grita, se você gritar também, não vai dar certo, porque ninguém vai entender ninguém. Aliás, a Bíblia diz que longe de nós toda, e ele vai falando um montão de coisas, no meio dessas coisas ele diz, longe de nós toda gritaria, toda gritaria seja tirada do meio de vós. Nós não nascemos para gritaria, para barraco. Olha bem para o colega e diga, a gente é diferente do mundo. A boa notícia do Evangelho é que as coisas não precisam ficar assim, onde elas estão assim. Por quê? Se alguém está cansado desta vida, venha Jesus. Ele diz, venha a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vou aliviar vocês. Então, irmãos, se o Senhor Jesus estiver morando no coração da pessoa, os pensamentos que afloram desta pessoa serão pensamentos de Jesus. E a mente estará sempre renovada pela presença de Jesus. E a vida então com Jesus é uma vida diferente. A vida com Jesus é diferente. Quando Jesus entra numa família, essa família é corrigida. Diga aí, quando Jesus entra numa família, fala alto, quando Jesus entra numa família, a família é corrigida. Por piores que sejam aquelas pessoas que fazem parte da história da família, quando chega na cruz, a história é outra. A história é outra. Então, Provérbios capítulo 31, vai lá. Todo mundo sabe de cor, né? Esse aqui eu falo para a Suzy o tempo todo. Nós estamos fazendo 27 anos de casamento. De vez em quando eu olho para ela e digo, mulher virtuosa, quem achará? E dou um sorriso lindo e digo para ela, eu achei. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. E ela nunca tem falta de roupa. Ela é feliz porque o marido faz bem para ela e não mal todos os dias da sua
vida. Provérbios capítulo 31, verso 10, verso 11 e verso 12. Se a mulher virtuosa tem o coração do marido confiado nela, esse marido que é inteligente quer fazê-la feliz, porque homem inteligente quer ver a sua mulher feliz. É tão simples da gente pensar. É questão de lógica. Questão de lógica. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa, perfeito? Pelo menos não deve. Não é assim? Agora, se vai viver com ela até Jesus voltar, vai demorar. Eu tenho um projeto de viver 110 anos, gente. Não sei se eu vou conseguir, eu só tenho 50. Falta viver tudo que eu já vivi de novo. E mais um pouco. Então a gente tem que ser inteligente. Para que quando a gente chegar lá, a gente tenha vivido bem com aquela pessoa e consiga viver bem o resto dos dias com aquela pessoa. Então o homem inteligente investe. Olhe bem para o colega e diga, é questão de investimento. Questão de investimento. Não está na palavra que aquilo que o homem planta, ele colhe? Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado, não faz mal para ninguém. Diga aí. Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. Não faz mal para ninguém. Mas tem gente que acha que é o general. Faz aí! Espera aí. Calma, gente. Então, homem inteligente investe. Diga aí, uma boa noite. Começa com uma boa manhã. Fala alto, vai. É questão de lógica, de entendimento. Uma boa velhice começa com uma boa mocidade. É palavra de Deus. A gente precisa aprender a envelhecer, aprender a viver, aprender a ir mais longe. Vocês têm um exemplo aqui, gente. Meus irmãos, vamos adiante. Gente que é feliz deixa um rastro de alegria onde passa. Segundo ponto para a gente pensar. Já estamos acabando. Gênesis capítulo 1, verso 28. Verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Todo mundo sabe de cor também, que trata da criação. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Cuidado você que fica reclamando muito do seu marido. Não sei se eu posso falar, mas isso é um negócio que está meio em extinção por aí. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e a terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Foi Deus que inventou homem, foi Deus que inventou mulher, e Deus sabia o que estava fazendo. Às vezes as pessoas querem arrumar um outro tipo de gênero. Mas Deus não está nisso, não.
Vivemos um tempo em que a valorização da sensualidade tem se insurgido contra os princípios de Deus da família. Romanos capítulo 1, verso 25, trata de um assunto por demais importante. Romanos é a carta da doutrina. No capítulo 1, verso 20 está escrito: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É alguma coisa que está meio em extinção por aí. Então valorize aquilo que Deus te deu. Santifique a tua casa, santifique a tua família. O teu marido é santificado por você, a tua mulher é santificada por você. É isto que a palavra de Deus diz. O problema é que às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus. E porque a gente acha que sabe mais do que Deus, a gente vai fazer contrário ao que Deus orienta. E aí dá rolo, porque Deus não está nisso. Então, irmãos, quando a igreja se omite em ensinar sobre família, ela abre espaço para a criação do problema conjugal. Então eu acho que agora é uma boa hora para você louvar a Deus pelo pastor de vocês. Levanta a mão aí e diga glória a Deus pelo pastor de vocês, que se preocupou com este assunto para a igreja, porque a igreja não pode ficar à mercê do ensinamento do mundo, porque a igreja vive pela palavra de Deus, e sobre a família, ela tem instruções. Graças a Deus que a igreja se debruça para estudar sobre família, e hoje me deram logo o tema mais difícil. Foi Deus quem criou o ser humano, e Deus resolveu que o homem era homem e que a mulher era mulher. E que um completaria o outro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, vai lá. Todo mundo lembra disso para falar de ceia. Mas dá uma olhada que está no verso 11. Capítulo 11, verso 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. No Senhor. Porque como a mulher veio do homem, assim o homem também veio da mulher. Mas tudo vem de Deus. Olha bem para o colega e diga, é um do lado do outro. Diga, a mulher veio do homem. Mas só foi a primeira. Porque o restante tudo veio dela. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 11 e verso 12. De modo que, quem é inteligente, valoriza quem está do teu lado. Chacoalhe o vizinho e diga, aprenda a valorizar a tua família. Tem gente que acha que é o cabeça, então pode botar a mulher no pé? Nada. Se você é o cabeça, a tua mulher é o pescoço. Você só vira para onde ela quer. Simples assim. Então, o pecado original nada tem a ver com a sensualidade do casamento. Nada. Porque quando Deus criou, Ele já disse, multiplica, frutifica. Então não tem nada a ver com isso. O problema lá era a desobediência às instruções de Deus. Instruções claras. Isso pode, isso não pode. Quando Deus diz isso pode, isso não pode, então a gente pode fazer o que Ele diz que pode, e a gente não pode fazer aquilo que Ele diz que não pode. No casamento é a mesma história, tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Olha para o colega e diga, é a mesma coisa no casamento. Tem coisa que pode e tem coisa que não pode. O senhor permite eu ir mais uns 10 minutos além do que eu tratei? Pode? Vamos pensar. Olha para o colega e diga, vamos pensar.
Deus condena a prática do sexo entre pessoas solteiras. Ponto. A isso a Bíblia chama de fornicação. Fornicário tem problema com ele. Então tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Deus condena a prática do sexo de pessoas casadas com outras pessoas que não sejam a sua esposa ou seu marido. A isso a Bíblia chama de adultério. Olha para o colega e diz, tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Deus condena a prática do sexo como forma de ganhar dinheiro ou outro tipo de vantagem. A isso a Bíblia chama de prostituição. Diga, tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Aliás, a palavra de Deus diz que nós, pastores, não podemos nem receber o dízimo da rameira. Todo mundo sabe o que é rameira. É a palavra de Deus que diz que a gente não pode tomar o dízimo da rameira. Diga, tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Deus condena a autoestimulação para instigar em si mesmo o desejo sexual. A isso a Bíblia chama de impureza ou abrasamento. Diga, tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Deus condena a cobiça que trata de alimentar ardentemente desejos sexuais a respeito de alguém. E isto se inicia pela visão, a Bíblia chama de lascívia. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Deus condena o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. A isso a Bíblia chama de torpeza. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Abraça o vizinho e diga, graças a Deus que a igreja para estudar. Então nós temos um padrão bíblico, um padrão de Deus para a felicidade da família. Se a gente não fugir do padrão de Deus, a família será feliz. Mas se a gente fugir, a família não será feliz. Então, para além desta constatação, segundo a orientação do Espírito Santo que está descrito na palavra, existem algumas coisas que impedem a infiltração do inimigo dentro da família. Abram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Como é que a gente fecha a porta para o Satanás não entrar dentro da casa, dentro da família? Como é que fecha a porta para que ele não vá lá perturbar? 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem manda no corpo do marido é a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, vírgula, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Chacoalha o vizinho, ninguém entendeu isto? A vida plena no casamento impede a infiltração do inimigo lá. Entenderam bem, sim ou não? O casamento é uma ordem de Deus. Deus deseja isto. Hebreus capítulo 13, o verso 4, a Bíblia diz, venerado entre todos seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula, sem mancha, sem nódoa. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então o casamento foi feito para livrar o homem da infelicidade. Olha bem para o colega e diga, Deus quer ver você feliz. Então desfrute da bênção de Deus no seu casamento.
A Bíblia mostra que Abimeleque saiu na janela e viu Isaac brincando com a sua esposa Rebeca. Quando você vai ler o original, você vai ver o que ele estava fazendo. Então, irmãos, carinho, carícia, amor, alegria, felicidade, sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, não faz mal para ninguém. Gente que sabe ser gente. Amém? Amém? Vamos caminhando, falta pouco. Para vencer essa luta toda, é preciso saber que Deus ordena ao casal que cumpra as suas obrigações. Vamos pensar. Homem ou mulher inteligente busca corresponder afetivamente quando o seu par o procura. Isto é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E é para ser vivido no contexto do casamento. A Bíblia não esconde a realidade da imperfeição de uma família, como lemos. Mas toda família que se encontra com Jesus é transformada numa família diferente. Abraça alguém aí e diga: Deus ama a tua família. Então trate de amá-la também. Diga: Deus ama a tua família. Então trate de amá-la também. Romanos capítulo 5, verso 12 mostra como é que começou o problema. Por um homem entrou o pecado no mundo. E por causa deste homem que pecou, entrou no mundo a morte. Não é assim que está escrito? Por isso que todos pecaram. Então, um lugar onde tem pecado tem problema. Pais e mães que são maus como pais e mães, também são maus como crentes. E não venham me dizer que pode ser um bom crente sendo um mau pai, porque é mentira. Porque aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que incrédulo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Então não adianta orar, sapatear, jejuar e profetizar e lá, porque é pior do que incrédulo. Chacoalhe o vizinho e diga: essa doeu na canela, irmão? Tomara que doa. Há pessoas que se dedicam tanto à igreja, que se esquecem de cuidar da sua família. E acha que está fazendo coisa boa, mas é pecado. Vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, o verso é o número 32. Paulo dizendo: bem, eu queria que vocês estivessem como eu, sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. A diferença entre mulher casada e a mulher virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o seu marido, por inferência, também para ser santa. Então, para ser santa, ela tem que agradar o seu marido. Chacoalhe o vizinho, ninguém entendeu bem. Quem constitui uma família, deve cuidar da família. A falta de tempo para os filhos é um erro grave demais. E isto vai se agravando pela falta de comunicação. Não é estranho que alguém saia para comer num restaurante, pai, mãe, 2 filhos, cada um com celular respondendo mensagem de WhatsApp? Não é pior ainda quando alguém diz assim: vamos reunir a família e vamos para um restaurante para comer uma comida caseira? Isso é comida caseira? Por quê? Porque tem problema de comunicação. Dá um abraço no seu colega e diga: Jesus ama tanto você, irmão,
Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não vai desviar dele. E eu chego ao final para dizer aos irmãos, que alguns pais se orgulham tanto de fazer os seus filhos de exemplo, que acabam perdendo os seus filhos. Se orgulham tanto de dizer, o meu filho é que é o padrão, que acabam perdendo o filho. Criam filhos inseguros, fracos, revoltados, porque esses filhos são expostos demais. Que todos nós consigamos escutar a voz de Deus lá no jardim. Não é bom que o homem esteja só. Deus não criou ninguém para viver em solidão. Solidão é um tormento, é ruim, é esquisito. Mas Deus nos criou também para a paz. Por isso é melhor viver num deserto sozinho do que num lugar onde só tem briga. Como é que resolve isso? Está cansado? Venha Jesus. Ele vai deixar você descansar. Ele pode mudar a tua casa. Você pode santificar o teu marido, você pode santificar a tua mulher. E isto acontece quando? Na plenitude do casamento, e todo mundo sabe o que é isso. Então, alguém perguntaria, o que é que a gente faz se o leite já derramou? Olha para Deus, olha para a palavra. Alguém pode dizer, mas pastor, o meu tempo destas alegrias acabaram. Quem disse? O Abraão tinha 100. Quem disse que acaba? Não acaba, porque Deus muda a história. Levanta a mão bem alta e diga, Deus ama a família. Então trate de amar a sua família também. Invista nela. Siga a palavra de Deus, louve a Deus pela iniciativa do seu pastor e viva, porque não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E eu chego a este ponto para dizer que questionar a Deus não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A menos que a misericordiosa mão de Deus te pegue, te chacoalhe e te faça acordar. Culpar alguém, a culpa é tua, também não vai mudar nada, só vai piorar as coisas. Eu me lembro de uma propaganda interessante, que falava de um remédio, dizia assim, não basta ser gelol, não basta ser remédio, tem que ser gelol, não basta ser pai, tem que participar. Olha bem para o colega e diga, não basta ser pai. Fala de novo. Não basta dizer faça. Faz junto. Não basta dizer vai. Diga vamos. Dá melhor resultado. Por fim, o marido deve ser lembrado de algumas responsabilidades. Porque eu falei da mulher rixosa, tenho que lembrar algumas coisas importantes. Só 3. Primeira, homem, que é homem, tem que tomar o lugar que Deus decidiu que ele tinha que tomar. Porque se ele não tomar o lugar que Deus decidiu que ele tinha que tomar, tem mulher que fica tão preocupada que o marido não toma o lugar dele, que ela quer tomar o lugar dele. E aí dá rolo. Numa grande corporação, não existem 2 CEO. CEO é o presidente, é o líder, é o chefe. Não existem 2, só pode ter um. É aquele que toma a decisão final. A isso a gente chama, no mundo corporativo, de cabeça, CEO. Não dá para ter 2. Perfeito? 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Diga assim, Deus é o cabeça de Cristo?
Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ponto. Está estabelecido o que Deus deseja. Significa que ele vai ser um déspota? Significa que ele vai ser um general? Não. Porque o homem inteligente deixa sua mulher feliz. É só ler. É só ler. Segunda coisa. Primeira coisa, o homem tem que assumir o seu papel. Porque se o homem não assumir... Aliás, gente, tem propaganda na televisão dizendo marido de aluguel. Tem. Na internet você abre e diz, tem marido de aluguel. Tem. Você vai na porta do metrô, tem folheto, entregando folheto, marido de aluguel. O que o marido de aluguel faz? Uma lâmpada quebrou, um chuveiro aqui. Ele vai lá, marido de aluguel. O problema é que esse marido de aluguel, às vezes ele vai fazer um serviço e resolve que pode fazer outro tipo de serviço. E Deus não vai aceitar um trem desse. Olha bem para o colega e diga, homem tem que assumir o seu papel. Bom, segunda coisa, homem deve amar a sua mulher, mas não é só um amor qualquer não, deve amá-la do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, verso 28 diz assim, assim devem os maridos amar a sua mulher, as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher? Quem ama a sua mulher? Ama-se a si mesmo. Então, é questão de inteligência. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo. A mulher diz assim, meu bem, queria arrumar o cabelo. Não, você é santa. Santa não arruma cabelo. Meu bem, eu queria arrumar aqui trem aqui, a cutícula. Não, você é santa. Santa não se arruma. Meu bem, eu queria ali no cabeleireiro. Não, isso aí. Você ainda não aprendeu que você é santa? Um dia ela acredita que é santa. Aí é que dá rolo, porque aí ela vai ficar toda um cabelo mafuá, aquela. Aí ele acorda e toma um susto. Quando ele acorda e toma um susto, ele vai procurar uma que não é santa. Então olha bem para o colega e diga, homem inteligente, ama a sua mulher, cuida bem dela, porque quem cuida da mulher está cuidando de si mesmo. Simples assim. Terceiro, e com isso eu acabo para a gente ir embora. Primeiro, ele deve assumir o seu papel. Segundo, ele deve amar a sua mulher. E terceiro, deve prover de carinho, respeito e amor o sustento do seu lar. Salmo 128, se você puder abrir, é a última leitura de hoje. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado tem 3 significações. Eu vou usar 2 delas. Uma é bem-sucedido, a outra é feliz. Feliz ou bem-sucedido é aquele que teme ao Senhor. Temendo ao Senhor, ele anda nos seus caminhos. Por que é que ele é feliz? Bom, ele é feliz porque vai comer do trabalho da sua própria mão. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Só uma pausa. Não é esquisito um lugar onde a turma pega o prato e vai para frente da televisão para comer? Não é estranho? Mas um homem feliz tem os filhos na volta da mesa. Só para lembrar. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. Verás os filhos dos teus filhos. E a paz sobre Israel. Amém.